Bem-vindo a mais um Coffee Break e hoje estamos com a empresa que, do meu ponto de vista, mais saberá ou tem a obrigação de saber sobre Analytics na área da inteligência artificial. Já o faz, ainda nós não sabíamos sequer que a inteligência artificial tinha esta democratização a decorrer e era tão acessível a toda a gente. Mas, para falarmos sobre isso, eu tenho o responsável do SAS pela área de Analytics, que é o Ricardo Galante. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Olá, Ricardo. Muito obrigado por estar connosco. É um prazer imenso tê-lo aqui. Já estamos para conversar há algum tempo e temos sempre adiado. E a razão do meu convite é exatamente por isto. Estamos no início do ano. Há um conjunto de questões que se levantam sobre a inteligência artificial, a forma como ela é trabalhada, a proteção dos dados, a análise dos próprios dados, e as empresas estão numa percepção de olhar para o mercado e perceber como é que vão adotar a inteligência artificial na sua estrutura enquanto empresa e para que ela tem maior valor, onde é que se deve colocar. A SAS é uma das principais empresas no mundo que faz análise de dados e faz analítica há muitos anos. Em primeiro lugar, nesta fase do mercado, o que é que a SAS, como é que a SAS olha para ele mesmo, para o mercado? O SAS, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. O SAS, primeiro, ele sente muita vontade nesse contexto, como você falou, o SAS, ele vem desse mundo desde a sua origem. SAS significa Statistical Analysis System, ou seja, na própria gênese do SAS você tem Analytics, né, tem estatística. E o SAS se posiciona hoje como uma solução para apoiar a inovação, para democratizar o uso de Analytics e para apoiar, na verdade, a usabilidade, desde coisas mais básicas, desde ações mais básicas até ações muito avançadas do ponto de vista de inteligência artificial. Então, o SAS tem diferentes brands para atender diferentes necessidades. Você poderia falar, por exemplo, para uma área de fraude, risco, marketing, retail, por exemplo, o SAS conseguiria atender com a mesma plataforma, com a mesma estrutura, diferentes necessidades. Então, o SAS tem isso, ele tem essa vantagem, não ser específico para uma indústria, mas ser plural para diferentes aplicações ou diferentes necessidades de negócio. Olhando para o mercado português, que Sim. é uma realidade por um conjunto de razões que vão desde da falta de capacidade para atrair talento, não vamos discutir isso aqui porque pagamos mal, as empresas portuguesas pagam mal, mas não é este o motivo da discussão, mas é um entrave eventualmente à inovação e ao progresso das empresas, desde a falta de capacidade financeira para abraçar grandes projetos. O mercado português anda sempre um bocadinho atrás, que nesta coisa da inteligência artificial, do meu ponto de vista, até pode ser, em algumas matérias, benéfico, mas perde sempre tempo, porque as empresas estão numa fase de experimentação. Olhando para o mercado português como ele é, e temos que o aceitar como ele é, o que é que as empresas neste momento mais procuram? Como é que as empresas estão a olhar para esta questão de tratamento de dados e do Analytics? Eu acho que isso pode ser dividido pelo tipo de indústria, né? Eu fiquei impressionado, eu fui ver algumas pesquisas que foram feitas, não pelo SAS, por outras empresas, de como que está o uso da inteligência artificial em Portugal, especificamente em Portugal, né? Eu fiquei impressionado no bom sentido, né? Você tem empresas que estão apostando alto em inteligência artificial, mas são mais relacionadas à área de finanças, mais à área de tecnológica, mais à área de retail. E existem indústrias que ainda precisam, talvez, estão bem na origem, que seria a parte de serviços, né? O uso da inteligência artificial, por exemplo, na restauração, na parte de hotelaria, né? Mas quando se compara Portugal com o resto da Europa, por exemplo, Portugal está na mesma direção. Ou seja, eu fiquei impressionado no bom sentido com isso. Porque nós temos às vezes, venho do Brasil, e eu percebo que existe uma certa cultura, às vezes portuguesa, de às vezes, poxa, nós estamos um pouco atrás, mas eu acho que nós estamos numa boa direção. Acho que Portugal está numa boa direção, no sentido de ter uma preocupação
do uso da inteligência artificial pelos empregadores. Não estou dizendo pelas pessoas pelos analistas ou pelas universidades, estou dizendo pelos próprios empregadores, que é o que tem mais sentido, né? E tem tido uma alta receptividade, principalmente nessa parte de otimização de processos, na parte, por exemplo, de geração de tratamentos do Generative AI para o dia a dia das pessoas, para não ser uma coisa ficção científica, né? Para ser uma coisa utilizada no dia a dia. Então, muitas empresas têm se preocupado com isso, têm se preocupado com essa trazer a inteligência artificial para dentro das empresas. Algumas ainda estão no começo do processo, né? E eu acredito que o SaaS tem contribuído e pode contribuir muito mais com esse processo de dinamização da inteligência artificial nas empresas, né? Como você sabe, João, nós temos o Act AI, né, que é a legislação europeia que, na verdade, ela foi aprovada no ano passado e começa a entrar em vigor nesse ano, né? Então, o que seria o Act AI? Na verdade, é uma legislação, é o primeiro local que tem uma legislação tão detalhada e rigorosa, né? O que aconteceu é que essa legislação ela classificou os níveis de risco da utilização da inteligência artificial. Então você tem um risco, por exemplo, o risco aceitável, tem o risco moderado, o risco alto e o risco inaceitável. Então as empresas serão fiscalizadas pelo tipo de uso da inteligência artificial, né? E falando pelo SaaS, nós temos soluções específicas para trabalhar com, por exemplo, com o risco alto, que seria, por exemplo, modelos de classificação, os modelos, por exemplo, de relacionar o Generative AI, o LLMs, com as tomadas de decisões, não é? Então você consegue monitorizar esses processos de uma forma flexível, de uma forma rápida, que é o mais importante, não é? E que seja estratégico para a empresa ou para as empresas. Não é? Então, além daquela questão que eu falei para você, das empresas em Portugal estarem na mesma direção, eu acho que o que contribui muito é o Act AI, porque as empresas vão ter que se ajustar a essa legislação. Na direção nós sabemos que está, e não é? Quando falamos isso, é engraçado ter esse ponto de vista quem vem de fora, e eu que também já estive no Brasil, o chamado síndrome vira-lata, não é? que vocês no Brasil, e bem, dizem que pode ter sido uma herança nossa, que deixarmos lá este síndrome de que está sempre tudo mal, não é? Mas até aí tudo bem, mas nós temos reais problemas, e o Ricardo Sim, percebe, claro, das empresas que têm a ver com, quando eu falo dos reais problemas, não têm a ver com isso, porque sabemos que estamos na ponta em termos de inovação. As nossas universidades estão muito bem apetrechadas de gente com capacidade que se vai embora daqui porque não sente a devida recompensa para o seu trabalho quando noutros países. Sim. Este é um problema e, portanto, temos que viver, as empresas têm que viver com isto, não é sequer, é uma realidade. E é exatamente isso, quais é que são os principais desafios que as empresas, nomeadamente as médias empresas, as grandes empresas vão conseguindo, como falou bem, a banca, a área de seguros, o retalho, são empresas com uma solidez e uma capacidade que podem suprimir eventualmente alguns até recursos, recrutando fora. A minha questão é as médias empresas, sim, já de grande porte, porque o nosso mercado vive das médias e das pequenas empresas, sim. Mas não vamos às pequenas, vamos às médias, que já têm um considerável porte. Quais é que são os principais desafios para integrar estas soluções de um SaaS e de outras empresas nos seus sistemas? Eu acho que tirando esse grupo, né, que realmente é um grupo que está na ponta da inteligência artificial. Quando nós falamos da parte, da área média, né, eu acho que o grande questão é da literacia, né? O que é literacia? Existe uma mistificação em torno da inteligência artificial. Então as pessoas muitas vezes, os empregadores, estou falando especificamente desse grupo, às vezes têm um certo receio de utilizar e tirar, por exemplo, a expertise das pessoas que já estão há muito tempo, né? Que é muito comum, isso no Brasil também é uma coisa muito comum, que, poxa, mas eu vou trocar, eu vou colocar um algoritmo aqui para tomar uma decisão. Aí que está a diferença, porque eu acho que as empresas esse grupo não se ateve ainda, que não é trocar a pessoa pelo um algoritmo, mas é otimizar o trabalho da pessoa com esse algoritmo, entendeu? E eu acho que isso é que tem que ser salientado e explicado, né? Que é desmistificar o uso da inteligência artificial. Eu acho que as pessoas falam é inteligência artificial ou a pessoa. Eu acredito que não. Eu acho que existe uma convivência. Não faz sentido não existir os dois. Não faz sentido. É isso que as pessoas têm que perceber. Exatamente. Inclusive é um dos pilares do Act AI, que você tem que ter o que nós chamamos de human centricity.
Ou seja, você pode ter algoritmos muito bons, regras muito boas, mas o ser humano tem que fazer parte do processo. Na verdade, e saberá também, a inteligência artificial generativa amplifica aquilo Exato. que a pessoa faz. Se o que a pessoa faz, e alguém escrevia isto no outro dia, até no Digital Insight, que é, se o que a pessoa faz é mediano, o trabalho que a inteligência artificial generativa ou que lhe vai dar será sempre um trabalho mediano. Vai amplificar esse medianismo. Se o trabalho é mau, vai amplificar mal. Se o trabalho é muito bom e se essa pessoa tem uma capacidade de pensar e de raciocínio excelente, vai amplificar excelência. Sim, sem dúvida. E é isto que as pessoas têm que ver. E quais são, quando estão no mercado, neste trabalho que imagino agora exaustivo, junto das empresas, para tentar mostrar as vossas soluções, o SAS tem alguma política ou alguma solução que permita que esse mercado olhe e possa, de alguma forma, agarrar-se ao SAS para poder combater esta literacia? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, a área que eu atuo é a área de Customer Advisor, né? Então, eu acho interessante esse título, porque, na verdade, lógico, nós atuamos, nosso foco é vender, né? Mas nós estamos o nosso foco é muito relacionado ao apoio até intelectual, né? Então, em muitos casos, nós chegamos nas empresas que têm exatamente esse bloqueio, vamos dizer assim, e a nossa primeira atitude é tentar mostrar o que é, desmistificar um pouco o uso, né, da inteligência artificial, facilitar o uso, né, através das soluções do SaaS e dizer para ele, olha, você pode ter um roadmap de uso, você não precisa começar com todos os processos ou todas as ações. Vamos começar com simples, com aspectos, até mesmo para você ver qual é o impacto do uso da inteligência artificial no seu dia a dia. Como, por exemplo, otimizando algumas rotinas que são das equipes que são feitas de forma diária, não é? Ou, por exemplo, integrando sistemas de uma forma simples. Então, eu acho que quando nós chegamos nesse tipo de empresa, vamos dizer, com esse perfil, a nossa primeira ação é exatamente desbloquear, sabe? É exatamente tirar um pouco da expectativa, talvez em excesso que existe, e colocar exatamente o que é mesmo, a realidade. Olha, não é tão assim, não é esse inimigo todo, nós podemos te apoiar a que você faça o melhor uso possível da inteligência artificial. Nesta fase em que todas as empresas estão a lançar os seus agentes, o SAS como é que está a olhar para o mercado dos agentes? Já tem os seus agentes preparados para lançar no mercado e se eles são altamente customizáveis a cada setor e como é que será a vossa política de integração deste tipo de solução? Na verdade, assim, o SaaS ele integra muito bem com esses agentes, né? Então nós temos, existem situações que não é necessário você recriar a roda, né? Então nós já usamos o que já existe e integramos. Então, por exemplo, um exemplo que tem sido feito muito em bancos, né? Que é a utilização dos modelos feitos em ChatGPT, mas quando isso é acoplado a uma tomada de decisão estratégica. Então a pessoa, por exemplo, os analistas fazem perguntas e essas perguntas se transformam em questões estratégicas para a empresa. Ou seja, você utiliza o ChatGPT, que já não foi uma coisa criada pelo SaaS, né? Mas aí você pode integrar com a camada de tomada de decisões, que envolve tanto regras quanto modelos preditivos. Entendeu? Então, ou seja, o SaaS ele lida muito bem com os agentes já criados e também com a integração com os processos. O SaaS também tem, quando nós falamos da parte generativa, tem questões, nós podíamos aqui falar de vários exemplos, mas um que o SaaS tem apostado muito, e eu tenho conversado muito com os clientes, é a parte dos dados sintéticos, né? Que é o que nós chamamos de Twin Towers. Então, por exemplo, uma empresa, por algum motivo, ela não tem os dados para fazer alguns modelos ou alguns processos. Então, utilizando o SaaS, ela pode criar esses dados de forma sintética, mas não é criar dados simplesmente por criar. Você cria seguindo a distribuição estatística das informações originais. Ou seja, você garante a qualidade dessa informação para fazer modelos ou para fazer testes, né? Ou até mesmo empresas que têm problemas com a privacidade da informação. Então, ao invés de você usar os dados originais, nós podemos apoiar as empresas a utilizar dados que foram criados, mas que seguem a mesma distribuição dos dados originais.
Isso é muito interessante. Nós chamamos de Twin Towers, por exemplo, uma empresa que quer fazer ela quer fazer um processo, e antes que esse processo seja criado, ela quer ver quais os possíveis problemas que podem acontecer. Daí vem o nome Twin Towers. Você cria uma réplica disso de forma digital, e aí você testa de forma com otimização quais são os pontos de estresse. Então você minimiza, ou seja, aquele problema não aconteceu, mas é como se ele estivesse acontecendo. Então você minimiza a chance de quando ele vier a acontecer realmente, você consegue controlar melhor, consegue ser mais assertivo no processo. Ricardo, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Coffee Break e dizer-vos, e que terminamos assim, para lhe dizer o seguinte: qualquer processo que tenha a ver com inteligência artificial não terá nenhum sucesso sem a qualidade dos dados. E o SAS é provavelmente um dos principais parceiros que lhe pode entregar soluções com os dados que você precisa para construir o seu modelo. Nós voltamos para a semana.